Olá pessoal, bem-vindos a mais um Delírio de Terapeuta. Eu sou o Diego Falco. Eu sou Natália Lima. Somos psicoterapeutas falando sobre assuntos diferentes, diversificados, aí, variados sobre psicologia, sobre atendimento clínico, psicoterapia e por aí vai, né? Sobre a mente humana também. Né? Então esse conteúdo é realmente direcionado para profissionais, né? Como também para pacientes, né? Que às vezes querem saber mais sobre o processo e tal, né? Sim, que estejam interessados em começar uma terapia e não sabem muito bem o que espera nesse processo. Hoje a gente vai falar sobre psicólogo dá conselho. É uma coisa bem... É uma coisa que se fala bastante, né? Tipo, mas o psicólogo dá conselho. Então existe um lado, existem duas coisas aí, né? Que eu acho bacana falar disso. Tem o lado que gera um preconceito, né? Vamos colocar assim, vem de um preconceito relacionado à profissão do psicólogo, do psicoterapeuta, né? Aonde, tipo assim, por que eu vou num psicólogo? Você vai lá pra me dar conselho? Ou ele vai lá assim, só pra, sabe, fazer... Se for pra dar conselho, pra ficar conversando, né? Tem até um podcast, um episódio que a gente fez sobre isso, de terapia conversa, né? Sim. Eu vou lá só pra ficar conversando, pra ele dar uns conselhos. Isso aí eu faço em casa, isso aí eu faço com um amigo, com minha mãe, uma coisa nesse sentido, né? Então existe essa visão, assim, vamos colocar assim, então, de um lado bem preconceituoso. E existe a questão dos profissionais que insistem, não, psicologia, né? Psicólogo não dá conselho, isso não faz, não sei o quê. O que ele faz, na verdade, é uma orientação. Aí você fica assim... Mas qual é a diferença? Qual que é a diferença, né? Tudo bem, você pode falar não, porque a definição de orientação, não sei o quê. Gente, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Só que a questão é assim, então assim, respondendo de forma rápida, psicólogo dá conselho? Sim, o psicólogo dá conselho. Só que a forma que esse psicólogo dá o conselho, ou o conselho que este profissional dá, ele não é um conselho de um amigo. Ele não é um conselho de um familiar. Ele é um conselho, assim como um médico, vamos colocar um cardiologista, vai te dar o conselho de você parar de fumar. E ele não vai simplesmente, porque eu ouvi falar que faz mal. Não, não é por isso. É porque ele tem N artigos científicos, porque ele tem N artigos científicos ali mostrando que cigarro faz mal para a saúde, faz mal para o coração, por conta disso, por conta daquilo. Porque ele tem N pacientes que fumam e têm problemas cardíacos. N pacientes que pararam de fumar e melhoraram os seus resultados cardíacos e tudo mais. Então, ele pode te dar um conselho, olha, para de fumar. Só que não é, porque eu ouvi falar, é justamente porque ele tem evidências, porque ele tem dados. Então, quando a gente fala do conselho do psicoterapeuta, do psicólogo, é a mesma coisa. Então, ele vai te dar um conselho baseado no que ele vê do comportamento humano na sociedade, no que ele vê nos livros teóricos, no que ele vê nos artigos científicos, no que ele vê na sua clínica, no que ele vê na sua abordagem, tá? Então, sim, existem conselhos que são dados, mas é sempre com algum embasamento. É sempre buscando, entendendo como que, vamos colocar assim, se você coloca em prática esse conselho, essa orientação, ele espera um resultado muito importante. Não é baseado em nada, tá? Então existe, bem isso basicamente. Então assim, dá conselho, mas é um conselho diferente do conselho ali de um amigo, de um familiar e tudo mais, que não tem um embasamento para isso, e que mesmo se você às vezes não consegue colocar em prática o conselho, o amigo vai falar assim, não sei por que não deu certo. Sim, é muito diferente do conselho de modo geral, assim, porque o conselho de modo geral também, ele tem muito uma receita pronta, né? Os seus amigos vão te dar conselhos que tem muito a ver com o senso comum. O psicólogo não. O psicólogo, ele já te acompanha nesse tratamento já faz um bom tempo para conhecer as suas repetições, né? As suas padrões, né? Exatamente, as suas má repetições de comportamento. Então, ele te aconselha a mudar. O que a gente está falando aqui sobre o psicólogo dar conselho e ele sim dá conselho, quer dizer que essa orientação que você faz, que você dá para o paciente,
um conselho, porque não significa que o paciente vá seguir. Você entende? Né? E você que é profissional, por exemplo, você sabe muito bem que as repetições, elas demoram muito tempo para cessarem. Então, nossa senhora, o paciente, ele vai repetir os maus comportamentos, assim, né? Ele vai repetir aquilo que ele está se queixando, né? Faz parte também do processo. Porque, assim, ele chega com uma demanda, olha, eu tenho essa repetição e tal, ele vai lá, no processo, ele repete aquilo, e aí ele percebe, tá, eu fiz isso de novo, né? E aí você aconselha, então, para mudar, você deveria fazer tal coisa, né? Isso. Seria interessante que você pensasse sobre tal coisa. Isso é conselho. Né? Tanto que tem sessões de terapia que chamam aconselhamento, uma sessão de aconselhamento. E assim como o médico faz. O médico, por exemplo, olha, você está com triglicérides muito alto. Sim. Então, eu te aconselho a mudar a sua alimentação. Não significa que a pessoa, de fato, vai mudar só porque ela ouviu que o médico falou que ela precisa mudar. Você entende? Então, é conselho. O que a gente faz também é dar conselho, né? Não é exclusivo isso, né? Mas uma das coisas que a gente faz é justamente isso. Claro que muitas vezes a gente vai tentar estimular o paciente, ele chegar na conclusão que ele precisa ali fazer aquilo. Mas tem alguns momentos, sabe? Você tem que virar e falar assim, olha, então, né? Linda. Né? Tipo, então, meio que tipo, mandar tomar vergonha na cara, assim, né? Tipo assim, olha... Você já vem se comportando assim, muitas vezes você acha realmente que vai fazer diferença. Você olha, sinceramente, o que eu acho mais interessante, né, para você, baseado nisso, é essa coisa aqui que eu acho mais interessante. Sim. E você vê, é fácil realmente identificar quando a gente dá conselhos e mostrar que realmente a gente dá conselhos. Por exemplo, se eu passo uma meditação para o paciente, uma meditação mindfulness para ele. Então, eu passei meditação e tudo mais. Eu posso dar um conselho para ele, olha, eu te aconselho a fazer a meditação de manhã. Porque de manhã eu percebo que os meus pacientes falam que é o melhor, onde tem o melhor resultado, porque a pessoa já começa o dia preparada e tudo mais. Ou, outro conselho também, às vezes, é fazer de noite também, antes de dormir, porque daí você pega o estresse daquele dia, faz a meditação para se acalmar e consegue dormir melhor. Você vê, isso é um conselho. Sim. É um conselho que você dá justamente para aquele paciente. Eu entendo que os psicólogos, né, a classe profissional, assim, da área da saúde, tem esse rechaço com a palavra conselho, porque ela tem muito a ver com o senso comum. Mas a gente precisa entender que o conselho e a orientação psicológica, elas se equiparam. Porque muitas vezes também o paciente, ele pergunta para você, o que você acha que eu devo fazer? Exatamente. E você, como profissional, se você tá se deparando com uma situação de mal-estar e de sofrimento ali, você vai se abster a dar a sua opinião naquela situação? Não. Exatamente, principalmente se é uma opinião baseada no que a gente está falando, né? Padrões de comportamento. Você vê, vamos pegar um caso mais extremo, assim, né? Assim, extremo assim, que eu falo assim, que é mais prejudicial. Né? Então, o paciente está num relacionamento abusivo. Sim. E tá há anos num relacionamento abusivo. E aí você vê a dificuldade daquele paciente sair e tal. Aí vamos supor que ele termina com a pessoa daquele relacionamento tóxico, abusivo e tal. E aí tá melhorando, mas tem as dificuldades e tal. E aí de repente ele chega e fala assim, fulaninho entrou em contato comigo. Entrou em contato comigo. Você acha que eu devo conversar com ele, responder? Ou você acha que eu devo manter a conversa com ele? Ou você acha que eu devo bloquear ele? Ou coisa nesse sentido. Sim. Se você já está vendo aquele processo há muito tempo na sua clínica, ou com aquele paciente específico, e você já sabe que vai dar merda se ele entrar em contato, porque é assim, tá, gente? Não existe essa história de tipo, não, mas é só uma conversa, é só uma saída. Você vai ficar com a pessoa. Você vai sair com grande chance de você voltar com ela. Entendeu? É grande chance. É 99% de você ficar e 70% de você voltar com ela. Entendeu? Então, assim, é assim que funciona. Então, a gente precisa ter um episódio. Devo ter amizade com o ex? Exatamente. Já coloca aí. Então, vai colocar isso. Mas então,
Então é uma coisa que, vamos supor que essa situação acontece. Será que eu devo ir? Será que eu devo responder? Será que eu devo bloquear? Você percebendo tudo aquilo, é claro que você vai aconselhar o paciente naquele momento e falar assim, olha, não faça isso. Bloqueie essa pessoa. Exclua essa pessoa da sua vida. Porque olha o que a gente vem trabalhando todo esse tempo. Normalmente esse tipo de comportamento acarreta nisso, tal. Então, sim, você vai aconselhar muitas vezes o paciente. Sim, é isso, sabe? Eu acho que muitas vezes é só um capricho pra gente ter uma palavra bonita para aquilo que a gente faz. Mas, às vezes, a palavra que a gente já conhece e que tem mais contato também pode suprir essa necessidade do que o psicólogo faz. Sabe? Porque você vai falar assim, se alguém te para na rua e fala assim, então, você dá conselho? Como que é? Você vai falar assim, não, porque eu dou uma orientação, porque... Você afasta a pessoa porque você está sendo muito chato. Você está sendo muito acadêmico, entende? Então, às vezes, você pode só falar assim, sim, eu dou conselhos baseado, né, na sua... Aí você mostra a diferenciação, né, de um conselho de uma mãe. Sim. Aí você fala, sim, eu posso dar conselhos também, né? Além de também, se você quiser um diagnóstico, se você tem um outro objetivo para o tratamento, mas se você quiser uma sessão de aconselhamento, eu posso dar também. Você entende? Que eu acho que não precisa ter tanto esse mal-estar com a palavra conselho. Isso é uma coisa, tá? Desculpa aí, se alguém escuta que é psicólogo, que é psicoterapeuta, é um pessoalzinho muito doidinho. Difícil, né? É doído com tudo. Você fala qualquer coisa, não é isso. Nossa, eu que tô na rede social desde, né, assim, publicamente falando, né, desde 2015. Nossa senhora, se você fala uma coisa que eles não concordam, mesmo que a gente de outra abordagem, eles não entendem. Tipo assim, cara, isso é uma abordagem diferente da sua, então a visão vai ser diferente. Sim. Mas não, quer sempre cai no cesto do antiético. Exatamente, tudo é antiético. Para mim nunca ler o código de ética. Então. E tudo é antiético. Não? Que, se eu não faço isso, é antiético. É tipo isso, né? Exatamente. Cai nessa coisa. Então, é uma coisa muito complicada, que realmente os profissionais são assim. Eu espero muito que isso mude com o tempo, percebendo assim que dá para ser as coisas de forma mais leve, sabe? Sim, nem sempre a gente precisa ficar brigando porque não, isso você não pode fazer. Gente, tanta coisa que assim a gente aprendeu na faculdade que era antiético, mas que na nossa prática, não tô falando que pediu uma coisa antiética, tá? Mas, por exemplo, essa questão de conselho, de dar a sua opinião sobre algo, antes, né, na faculdade falam assim, porque você não pode dar pitaco na vida do seu paciente. Sim. Mas se ele me pede, eu não posso me abster da minha opinião enquanto profissional. Principalmente se a gente sabe que esse pitaco vai ser a diferença entre um bem-estar e um mal-estar. Né? Exatamente. De uma qualidade de vida ou não. Um soco na cara, vamos pensar assim, talvez falando um jeito meio escrachado de falar, mas pensando num relacionamento abusivo, né? É a diferença do paciente apanhar ou não. Exato, exatamente. É a diferença dele conseguir sair daquela situação ou continuar nela. Sim. Então, sim, você vai dar o seu pitaco, entende? Então, eu acho que às vezes a gente precisa ficar menos armado, né? Sim. Com a prática do psicólogo. Ela não precisa ser aquela pessoa, nossa, de jaleco e assim... Não é jaleco, é terno, né? Assim... Fale mais sobre isso. Com cardigan, assim... Bravetinha por dentro. Eu adoraria, eu queria me vestir assim, só que por dentro é muito quente. Não dá, né? Aí não dá pra vestir assim. Mas eu sempre quis me vestir assim. Mas mesmo assim eu seria diferente. Mas é isso, eu acho que a prática do psicólogo ela pode ser um pouco mais leve. Sim. Então, esse é o problema, né? A gente pode encarar como conselho, sim, aquilo que o psicólogo faz. Mas você pode entender que não é só isso também. Certo, exatamente. Né? Então é isso que a gente vai falar hoje nesse episódio. Qualquer coisa a falar, curte, compartilha, comenta. E é isso aí, pessoal. E se você for profissional, não concorda com isso? Ok.
Comenta Pode aqui. comentar, mas assim, não precisa ser grosseiro. Não precisa ser... Grosseiro, é. Ai, gente. Eu fico imaginando que os comentários que vocês fazem na internet, vocês falam isso para as pessoas na cara delas? Exatamente. Do modo como vocês falam, né? Do jeito grosseiro, né? Fica aí. Exatamente. Porque se dependendo de como fala, eu sou uma pessoa muito tranquila, né? Mas dependendo, eu não sei. Mas então é isso. Curte, comente, compartilhe e nós nos vemos no próximo vídeo. Exatamente. Obrigado. Até mais.